Olá, tudo bem com você? Eu sou Adriana Bittelman, especialista em inteligência emocional e relacionamentos, e eu quero que você me conte uma coisa. Você tem dificuldade em dizer aquela palavrinha tão curtinha? Não. Na maioria das vezes, a dificuldade em dizer não aos outros se deve justamente para o medo de ser rejeitada. Algumas pessoas mais sensíveis, elas simplesmente não suportam a possibilidade de alguém não a aprovar. E com isso, faz tudo o que o outro quer, dando a falsa impressão de que está tudo bem, às mil maravilhas. As pessoas que não sabem dizer não, elas podem sofrer caladas, ou pior, explodem em horas inapropriadas. O medo em dizer não e o medo de ser rejeitada estão totalmente ligados, essa relação é muito grande. E essa falsa harmonia tem prazo curto e em breve tem explosão ou uma retirada definitiva da presença dessa pessoa que foi contrariada, que não sabe dizer não. A necessidade de ser aprovada pelo outro é parte da natureza humana. Desde os tempos primitivos, essa necessidade vem se consolidando com a percepção de que sobreviverá aqueles que conseguem viver em grupo. Entende por quê? Alguns são ensinados desde o berço a obedecer aos adultos, e isso implica em não falar não. Aquelas pessoas que foram mais oprimidas na infância provavelmente vão ter mais dificuldade em falar não quando forem adultas. Aquela necessidade em agradar sempre aos outros pode dificultar muito a capacidade de dizer não na hora certa e da forma certa. Sim, existe uma forma correta para isso. A dificuldade em saber se impor, em valorizar as suas próprias necessidades, pode impedir que a pessoa bloqueie os pedidos e as colocações, mesmo que forem inconvenientes, de algumas pessoas. Essa dificuldade, ela denota uma grande insegurança que deve ser superada para que se viva uma vida muito mais feliz e equilibrada, muito mais leve e harmoniosa. Sabe a nossa querida autoestima, que eu tanto ensino, tanto aqui quanto lá no meu Instagram, todos os dias? Eu falo todo dia isso para você? Então, a baixa autoestima costuma desmerecer as suas necessidades e considerar que o problema do outro é sempre mais importante que o seu. Você não se dá o merecido valor. A pessoa que não fala não pelo prazer de ser prestativa, ela também pode ser um viciado, o que não é reconhecido pelos outros, porque os seus atos são percebidos como algo do bem. Só que esse exagero em ajudar todo mundo, sem se importar com o seu próprio bem, ele pode sim ser reflexo do vício pela adrenalina. A adrenalina que a pessoa desfruta a cada ato prestado. É doido isso, né, gente? Mas é assim que funciona. A pessoa também pode sentir medo do conflito, e isso pode ter a ver com a sensação de incapacidade em lidar com esse conflito. Essa pessoa pode aprender que tem muito mais força do que ela acredita e perceber que o outro nem sempre é tão invencível assim como ela imaginava. Então vai lá, se desafie, desafie o seu problema monstrinho. Muitas vezes o medo que o outro se sinta rejeitado tem a ver com a própria incapacidade em lidar com a rejeição. Já parou para pensar? Quando a gente percebe que a rejeição não mata e que a gente pode passar por cima dela quando a gente tem consciência do que a gente está fazendo, a gente fica muito mais forte em lidar com o sentimento da rejeição do outro também. Entende? A tal inteligência emocional? Pois é. Na medida certa e dito de forma correta, o não é muito, muito saudável. Eu acredito que na maioria das vezes as pessoas se sentem bem ajudando os outros ou aceitando os pedidos dos outros, mas algumas vezes esses pedidos são prejudiciais e nesses casos
devem receber um não bem grandão, bem curto e direto. A gente não deve confundir elegância com enrolação. A gente não tem o direito de ser grosseiro nem com aquele que foi grosseiro com a gente, certo? Ser elegante é conseguir dizer no tom de voz correto, sem grandes cargas emocionais e no momento correto. Talvez até em particular, chame a pessoa no privado e fale. E sobre isso e muito mais que isso, você vai aprender de forma detalhada no meu curso de comunicação não violenta. Eu vou deixar o link para inscrição na descrição aqui do vídeo, então quando acabar de assistir, clica lá e já se inscreve, tá bom? Tamo combinado? Então tá bom. Também é muito importante saber ouvir o não. Quando a gente tem certezas demais e não damos espaço para novas formas de pensar, a gente tem dificuldade em ouvir não. Eu também falo sobre isso no meu curso de comunicação não violenta. Lembre que dizer não a quem precisa significa dizer sim para suas prioridades, para as minhas prioridades quando eu digo não. Acredite, o não é tão importante que ele é um dos pilares do nosso psiquismo. Quando a gente diz não para nós, a gente percebe que é limitado também, que é incapaz de fazer o que quiser, incapaz de todas as ações. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre vícios emocionais, que explica que crianças que não se sentem amadas lá na infância, elas ficam numa busca incessante por reconhecimento. E essa criança faz tudo para agradar em busca de reconhecimento. E quando ela não é correspondida, ela se sente rejeitada. Esse sentimento gera nova necessidade de agradar para ganhar atenção, para ganhar carinho. E aí ela entra nesse ciclo vicioso e sente uma extrema dificuldade em dizer não, mesmo que isso vá feri-la. Entende, gente, como tudo está muito interligado? Bom, tá bom, Dri, mas e aí? Qual é o primeiro passo para aprender a dizer não? Após você estar me perguntando isso. Prepare-se. É reconquistar a sua autoestima. Claro, de vez em quando a outra pessoa vai realmente ter um abacaxi maior que o seu para resolver, mas pensar sempre assim é sinal de autoestima baixa. A pessoa não se sente fortalecida, não se sente capaz o suficiente para negar algo para o outro que supostamente é mais importante que ela, mesmo que isso gere perdas, gere sacrifícios para a pessoa. Que triste então, isso, bora não é? trabalhar essa autoestima, esse amor próprio, por favor. Tenha em mente que a ausência de uma negativa no momento certo, ela também priva a pessoa de se desenvolver emocionalmente, de estar preparado para a vida. Por isso, no lugar de ajudar, você pode estar atrapalhando. E isso vale para filhos e como vale. Vale para amigos, vale para colegas de trabalho, para parceiro, para parceira, para pai, para mãe. O sim e o não são duas forças que convivem para chegar a um equilíbrio. Ainda que muitas vezes seja mais difícil dizer não, se a gente deixar que um deles pese mais que o outro, a gente vai perder o equilíbrio e aí caindo para um lado, e a gente sabe que uma queda pode significar um dano. Ao dizer sim, sem estar de acordo, a única coisa que você faz é se desrespeitar. Não espere que os outros façam por você. Tenha valor, adote o não para todas aquelas situações com as quais você não concordar. Simples assim, gente. Saber dizer não quando você realmente precisa é uma habilidade que vai te ajudar a preservar e a utilizar de maneira efetiva o seu tempo. Quando você aprender a dizer não, você realmente começa a ter o controle sobre a sua vida. Você começa a direcionar o seu tempo para as atividades que realmente são importantes para você, que realmente fazem sentido para você. Comece a treinar
hoje mesmo. Diga assim: agora eu não posso me comprometer com isso, tenho um compromisso. Fala essa frasezinha, ou então você pode falar: agora eu não consigo pensar nisso, podemos nos falar na semana que vem. Fala assim: eu não sou a melhor pessoa para te ajudar com esse assunto. Que tal essa? Ou simplesmente diga não, eu não posso. Antes de eu pedir para você se inscrever aqui no meu canal, para você acionar o sininho, para você compartilhar esse vídeo com um número animal de pessoas, eu vou deixar uma lição de casa para você. E depois eu quero ler aqui nos comentários como foi para você, como você se saiu. Então anota aí, pega papel e caneta. Pegou? Eu quero que você fale não para uma atividade que não esteja alinhada com os seus objetivos maiores, aqueles que realmente importam para o seu futuro. Entendeu? Estamos combinados, combinadas. Eu quero muito saber como você se sentiu. Então me conta nos comentários, me manda mensagem. Não deixe de acionar o sininho, porque aí você vai ser avisada assim que o vídeo novo entrar no ar, assim que eu liberar o próximo vídeo. E eu tenho a leve impressão que durante esse vídeo você escutou umas patinhas pelo chão. São as patinhas da Luna, que hoje não ficou deitadinha enquanto a mamãe aqui gravava vídeo. Ela ficou andando e tudo bem, eu não precisava falar um não para ela. Eu acho que vocês não se importaram, tá certo? Um beijo muito grande e a gente se encontra por aqui no próximo vídeo.